Olá, bom dia, tudo bom? Vamos seguir aqui com o estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje é quarta-feira, 20 de agosto. O título da lição de hoje, Diferentes Funções da Lei de Deus. Como nós vimos no estudo de ontem, a entrega do Decálogo foi quando Deus entrega a Moisés ali as tábuas dos 10 mandamentos. E hoje nós vamos ver aqui as diferentes funções da lei de Deus. Eu ouvi uma pregação do pastor Alejandro Bulhon que ficou marcado em minha vida, até porque eu acho que foi no início da minha conversão, quando eu estava vindo para a igreja, né? E em um sermão, ele deu o exemplo de um espelho e de uma borra de café. E ele disse assim: se você suja o seu rosto com a borra de café e você olha no espelho, você percebe que o seu rosto está sujo. Só que você não pode pegar o espelho e passar no seu rosto para limpar, para tirar a borra de café. Isso não vai funcionar. Então, ele estava mostrando para a gente uma das funções da lei, que é nos mostrar os nossos erros, as nossas falhas, mas que a lei não pode limpar o nosso rosto, não pode nos livrar do pecado. Então, aqui no texto de Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 23, eu acho interessante também a gente comentar a respeito disso, porque se a gente lê toda a Bíblia, se a gente estuda toda a Bíblia, você não vê em lugar algum Deus abolindo a lei, Deus dizendo que não é mais válido algum ponto da lei. Você não percebe isso. Então, hoje em dia, a gente estuda porque existem pensamentos de outras denominações dizendo que a lei não é mais necessária. Então, é necessário que a gente discuta a respeito do assunto. Tá bom? Inclusive, no próprio livro de Tiago, no capítulo, se não me engano, no capítulo 2, é isso mesmo, a partir do verso 10, diz assim, que não é o texto que eu ia ler a princípio, foi esse que me veio na mente aqui agora, que diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Está falando dos 10 mandamentos. Como que eu sei que está falando dos 10 mandamentos? Porque no próximo verso diz assim: porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Então ele está se referindo aqui da lei dos 10 mandamentos, tá? Então ele diz: todo aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um ponto, se torna culpado de tudo. Mas, relembrando, não há homem que não peque. Não há ninguém no mundo que não peque. Mas você não deve pecar. Nós somos pecadores e não pecadeiros, como o professor Leandro Quadros gosta de falar. Então aqui no capítulo 1, no verso 23, diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, tá? Então o homem olha no espelho e vê o seu rosto natural, né? Tá comparando uma pessoa que não pratica a palavra de Deus. Então o homem olha no seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se você presta atenção nas orientações divinas e guarda o que ele quer para você, você será bem-aventurado. Você será protegido, você será próspero, porque as leis de Deus não são para nos prejudicar. A lei de Deus não são para nos deixar pessoas ranzinzas, pessoas tristes. Eu queria fazer isso, mas Deus não permite. Pelo contrário, o que Deus pede para a gente não fazer são coisas que nos causariam mal. Como nós lemos no estudo de ontem, quando ele, aqui na lição, fez um resuminho de cada mandamento, né? Por exemplo, honrar e reverenciar a Deus, o primeiro mandamento.
Honrar e preservar a posição exclusiva de Deus e não substituí-lo por nenhum ídolo, segundo mandamento. Reverenciar o nome de Deus, terceiro mandamento. Honrar o dia de descanso e adoração de Deus. E cada mandamento, aqui, olha, respeitar o casamento, respeitar a vida, respeitar a propriedade das pessoas, respeitar a reputação dos outros e respeitar a si mesmo. Então, a lei de Deus, ela nos foi dada para a nossa própria proteção. Aqui, no comentário da lição, diz assim: a lei de Deus revela seu caráter, quem ele é. Assim como Deus é santo, justo e bom, também é a sua lei, como diz lá no livro de Romanos, no capítulo 7, verso 12, que a lei de Deus é justa, santa e boa. Não necessariamente nesta ordem, né? A lei é vista de maneira bastante positiva, Mateus 5,17, verso 17 e 18, né? João capítulo 14, verso 15, e o próprio Cristo também fala lá em João aqui no capítulo 5, verso 17, diz assim: não penseis que vim abolir a lei. Não vim abolir, eu vim para cumprir, porque até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um tio será tirado da lei. E uma coisa que eu acho muito interessante é porque esse ataque à lei de Deus, esse ataque foi profetizado. Está lá no livro de Daniel, no capítulo 7, no verso 25, quando diz que um poder iria mudar os tempos e a lei de Deus. Quando você vai para Apocalipse capítulo 12, verso 17, ou no capítulo 13, quando diz que a besta vai perseguir o povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, no capítulo 14, verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Ou seja, os mandamentos, Deus nos deixou para nossa proteção, o inimigo atacou esses mandamentos e agora, nas profecias dizem que ele está furioso contra os que guardam os mandamentos. Tá? Então está profetizado, então não sei como que fazem tanto malabarismo, acham tantas coisas para poder questionar as ordens de Deus para a nossa vida, que são para o nosso bem. Tá? Bem, a lei de Deus é como uma cerca que cria um grande espaço livre para a vida e mostra que, além de um limite específico, existem perigos, dificuldades, complicações e até mesmo morte. Tá? E 2, a lei também é como uma placa de sinalização que aponta para Jesus, o qual perdoa nossos pecados e transforma a nossa vida. A lei é um paidagogos, um guardião que nos leva a Cristo. Reforçando também o que a gente sempre diz, a lei não nos salva. Nós não conseguimos ser perfeitos, nós não conseguimos guardar toda a lei da forma que Deus quer que nós guardemos. Se nós conseguíssemos, o evangelho não seria necessário, a morte de Cristo não seria necessária, porque nós seríamos perfeitos, mas a gente não consegue. Então é por isso que nós aceitamos a graça de Jesus Cristo, porque ele viveu perfeito, sem pecado, e morreu em favor de cada um de nós. Mas por isso eu posso ser desobediente deliberado, um pecador deliberado, eu posso pecar à vontade, já que, como dizem, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, como o próprio Paulo fala, então, já que eu não estou debaixo da lei, eu devo pecar? Pelo contrário, eu devo procurar cada dia viver mais segundo a vontade de Deus, tentar viver segundo a vontade de Deus e não me entregar para o pecado de vez. Então pense nisso e que esse seja de fato o objetivo da lei em nossas vidas, nos proteger, porque são orientações divinas para cada um de nós. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua santa presença, pelo Teu cuidado. Obrigado pelas Tuas leis, porque sabemos que são para o nosso bem, que são para nos guiar nesse caminho, nesse mundo de pecado e para nos preparar cada dia mais, para estarmos mais aptos e também mais preparados mesmo para que o Senhor possa voltar e achar cada um de nós fazendo a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, livra-nos de todo mal, dá-nos um dia abençoado na Tua presença, oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, muito obrigado por tudo, continue aí assistindo os vídeos, curtindo, comentando, compartilhando também, e juntos aí a gente vai crescendo no conhecimento de Deus e em sua graça. Fique com Deus e até mais.